No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar do Sócrates, do drama de comprar roupa para heterossexuais, casais interraciais e pessoas que ficam malucas por falta de sexo. Eu levantei a voz em tom de indignação e não de falta de respeito. Tu só podes usar skinny jeans se fores mulher e até aos 18 anos, acho eu. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, depois de uma semana de paragem para resfriar as ideias. E prepararmos-nos para a primavera. Sim, e venho de calção, estou de calção. Já estás de calção? Estou, primeira vez do ano que estou a usar calção. Acho que já não tenho idade para calção, mas é o que é. Mas também com umas pernas dessas, não é? O problema é esse, depois causa estrago à volta. Não? Aliás, uma dos primeiros sintomas de primavera é... Mamas. Eu ia dizer a escassez de roupa, mas eu gosto da forma direta como tu abordas todos. Mas nota-se, eu Sim. por exemplo, vinha de moto para aqui e há muito mais pele. Olha, algo de bom, não é? Alergias e pele. A primavera tem coisas incríveis. Olha, chega só o microfone um bocadinho para cima. That's what she said. Isso. Assim? Isso, para ficar mais apontado à tua boca. Sim, exatamente. Porquê que será que os homens são incapazes de, perante uma piada fálica, não conseguirem não fazer essa piada? Um trocadilho com um pénis tem que acontecer. Mas falávamos nós de primavera. Sim. Os índices de depressão e tristeza diminuem. Mas a primavera tem um problema, que são as pessoas. Pois é. Eu, por exemplo, vinha para aqui e não consigo conter o meu ultraje, a ignomínia. Já falámos disso, mas é das pessoas que se atiram para o meio da estrada quando o sinal está vermelho para os peões. Mas isso é típico da primavera? Não acontece em todas? Eu acho que eles andam mais à solta. Tipo, será? Sim. Mais distraídos? Estão mais, talvez seja verdade. Se bem que no inverno faz mais sentido, não queres estar parado a apanhar frio. Pois, e não então... sei. Mas já deve haver mais movimentação no Tinder e assim. O pessoal está distraído no telemóvel. E o que é que a primavera suscita em ti, Guilherme Duarte? Não é especial. Sou um bocado morto, estou morto por dentro. Não... Portanto, quando vês os jacarandás em flor e as andorinhas e um... Não, zero. Mais cocó. Andorinhas é mais cocó de pássaro. Não gosto do... Mas o calor apanha a solinho. O que eu gosto especialmente é de, por exemplo, à noite, aquelas noites em que um gajo consegue estar sem casaco. Vou passear... Não, eu fui passear a cadela de t-shirt. E eu, isto sim. Ou às 9 da noite ainda ser dia. Isso também traz-me mais felicidade. Parece que o dia é mais longo. Mas de resto não suscita grande coisa. Não. É isso. O que eu penso é quase verão outra vez. E estou gordo na mesma. Estou mais velho. Não cumpri a promessa de começar a treinar desde setembro e ficar fit. Não é este ano que vai acontecer. Vai ter que ficar para o próximo. Um bocado como o Sporting. E pronto, é isso. Portanto, há um misto de depressão. E tu, suscita-te coisas? Sim, sabes que eu tenho uma parte do meu espírito que é até bastante sensível. Eu diria mesmo mariquinhas. Sim. Observas o mundo, ficas mais eufórico a contemplar a beleza do mundo. Acho que fico mais atento à beleza do mundo. Às mamas, claro. À beleza diversa do mundo. Sim. Copa A, Copa B. Sim. Mas acho que isto está até estudado. Há pessoas que têm metabolismos e disposições mais inclinadas para um tipo de clima ou outro. Eu sempre tinha tido um sonho de viver num sítio onde não houvesse inverno. Fiz isso quando morei no Brasil. Depois também se torna um bocado chato. Pois, eu acho que gosto do contraste. Perdes principalmente da primavera agora. Sim. Tudo. Mamas, portanto. Mamas, exatamente. Lá é sempre mamas, no Brasil. Exatamente.
Isso era, já que nós divagamos tanto, isso era uma coisa que quando eu era pequeno achava graça. Estamos aqui a falar de mamas e de só ver mamas no Brasil. Que era quando os rapazes diziam: o George Michael, ele ficou gay porque se cansou de dormir com mulheres. Dizem isso de montes. Dizem isso. Eu acho que eu não funciona assim. Não, também acho que não. Funciona também assim. acho que não funciona. É tipo... Epá, eu, por exemplo, sempre que vou jantar fora, peço carne. E não houve um dia, estou farto de carne, vou agora comer marisco que eu não gosto. É um bocado isso. Nunca aconteceu e acho que nunca vai acontecer. E pronto, mas nisto estamos a falar até de uma coisa que é o palato pode ser educado, não é? Claro. Para a comida. Não sei se pode ser educado para outras coisas, mas sim, não faz sentido nenhum. Isso é o pessoal que pensa que é uma escolha, que é uma moda. Exatamente. Não é? E não uma propensão genética. Mas estávamos a voltar ao calor. Sim. E eu acho que há pessoas que são mais afetadas pelo inverno, outros são mais... Tenho um amigo meu que não suporta o verão, tipo, mais de 20 graus e ele fica derreado. Eu só não suporto à noite, para dormir. Isso sim, aquelas noites de verão que eu não consigo dormir, passo-me um bocado. E uma ventoinhazinha no quarto? Mesmo assim, não resulta grande coisa. Ar-condicionado? Mesmo em casa dos meus pais que tinha ar-condicionado, não usava. Porque usava um bocadinho, porque não gosto de dormir com aquilo, porque aquilo ficava mesmo a bater de chapa onde eu estava a dormir. E eu gosto de dormir peladão em cima da cama. A sério? Dormes peladão? Não, dormo boxers. E então... Mas olha que isso faz mal à circulação. O quê? Devias tirar os boxers. São largos. Para dormir uso largos, normalmente. E a primavera faz-nos falar de patetices. Mas sim, gosto de ver, por exemplo, há bocado falei dos jacarandás, que só estão para aí um mês em Lisboa, cidade. Nem sei o que é. Não sabes aquelas... Não, para mim jacarandá é o nome de telenovela brasileira. Não, são aquelas árvores que... Sim, púrpura. O nome já ouvi, mas não sei Púrpura, identificar. que ficam... Tens várias avenidas, por exemplo, a Dom Carlos, fica toda púrpura. Não sei identificar. Não. Tu não és de botânica, não é a tua cena? Não é muito. Já percebi alguma coisa de sativa, índica, desse tipo de botânica, mas hoje em dia já nem isso. Até nem isso, não é? Muito bem, por falar em patetices, começamos pelo José Sócrates? Pois, vamos a isso, não é? Está na ordem do dia. Não sei se acompanhaste Vi a reportagem da SIC. A reportagem ou as 5 reportagens? Passaram 5 reportagens? Todos os dias. Eu devia ter. Pensava que era só uma. Não, foram várias. Eles iam repetindo algumas partes, mas foram. Eu vi só muitas. aquela dos interrogatórios dos vídeos. Todas tinham isso, sim. Tinham vários episódios. Eu tenho que ver isso. Então. Uns ao Sócrates, Ricardo Salgado, depois apareceu lá o namorado do amigo, o Carlos Santos Silva, a Fernanda Cância também. E parece imagens dessas pessoas todas. Sim, todas. Acho que o único que não está filmado é o Carlos Santos Silva. Esse é só o áudio. Ele com a sua voz assim. Comprei os livros, comprei muitos livros, sim. Foi um investimento, não é, meu amigo? Eu só vi aquele do segundo e terceiro inquérito do Sócrates, em que ele claramente está desaustinado, não é? E com aquela sua soberba de que parece que está a mandar um bife que ele pediu mal passado para trás, pela segunda vez. Sim. É tipo, eu já vos disse! Eu gosto quando ele passa-se completamente. E há uma altura em que ele parece uma criança e começa a dizer: mas qual holandês? E faz uns gestos com as mãozinhas como se estivesse a fazer uns fantoches, a falar um para o outro. Eu achei aquilo genial, que é... Vamos imaginar que ele até está inocente e que se sente acusado. E perante a injustiça, tu respondes com... Pois, eu acho que pode ser. Mas a questão é que até os advogados dele dizem... tem calma. E outra coisa é, tu olhas para os advogados e eu estive a reparar na cara dos advogados só. Eu estava na dúvida se eles estavam a tentar acompanhar alguma coisa e ler alguma coisa no processo ou estavam simplesmente entediados com aquilo. Porque tem um ar de ausência, não sei se reparaste nisso. Sim. Eu acho que eles estavam a fazer aqueles desenhos que tu fazes no papel quando estás ao telefone, abstratos. Eu acho que eles estavam a fazer esse tipo de cenas. Mas eu também achei estranho, mas depois todos os outros são assim. Do Perna, os advogados ali não falam muito. Já deve estar tudo muito instruído. Até porque, imagina, tu que estás a dizer coisas e o advogado diz, não vais por aí, não é? Claro. Pode indiciar alguma coisa. Mas sim, eu gostei muito da bipolaridade do... Mas já se tinha visto isso nas escutas anteriormente. Sim, já se tinha ele a falar com o filho, tipo, Eu estou doente, o que é que tu queres, pá? Mas eu gostei de uma parte que o gajo se passa e depois de repente ele, vamos lá ter calma, diz o juiz, e ele, eu levantei a voz em tom de indignação e não de falta de respeito. Isso é muito bom. O gajo é brilhante. Eu acho que ele é brilhante até um certo nível. Sim. Porque acho que nem o juiz, nem o procurador, não é? Tal como eu e tu,
cai naquelas parrelas. Yeah. Ou seja, eu acho que a inclinação que ele tem para a manipulação pode ser muito bem aplicada em muitas pessoas, mas bastou ouvir as escutas e ver aquelas imagens para perceber onde é que tu podes desmontar aquilo. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer é, mesmo que ele seja inocente de tudo, o que ele dá a entender na forma como aparentemente está a mentir, é que é culpado, porque tudo bem, nós aqui não somos especialistas em microexpressões, ou não podes analisar o que vai na cabeça de uma pessoa só pela forma como ela se comporta. Sim. Porra, mas eu já menti e já ouvi muitas pessoas mentir. E é tão evidente, não é? Eu por acaso... Em algumas coisas, não é? Eu por acaso acho que o gajo consegue enganar bem. Acho que consegue enganar bem. Eu também acho por todo o caso... Porque se não tivesse as provas nenhumas e só o tivesse a ouvir falar, eu se calhar dizia, este gajo até coitadinho, se calhar até está inocente. O gajo tem essa capacidade de retórica, mas é tão óbvio, não é? É tão... Como é que ele disse? Já não sei, era em relação ao apartamento, quando o outro Carlos Santos Silva perguntou o chão que é o... A tesoureira. A tesoureira ou coisa que é uma coisa... Ele a escolher, depois eu a dizer não, aquilo era porque ele sabia que eu ia ficar lá a viver com a minha mulher e com o meu filho e queria que a casa ficasse ao nosso gosto, não é? E nenhum amigo é assim tão amigo, né? Que é ao ponto de comprar uma casa de 3 milhões e até porque entre homens heterossexuais tu podes pedir muitos conselhos, mas não pedes conselhos de decoração. Normalmente tu não vais lá à minha casa dizer tu aqui achavas que cortinados é que ficavam aqui bem, Guilherme, aqui bem. E daí a minha teoria, que eu já propus essa teoria à acusação, à defesa, que é que eles eram amantes. E explicava tudo. Explicava isso, a decoração. Explicava claramente o Sócrates era o encarregue da decoração, é mais sensível, foi o sexy platina, não sei o quê. Explicava os telefonemas do vem cá à casa e traz aquilo que eu gosto muito, né? Que era código que a sociedade ainda discrimina, né? Explicava o facto de todas as ex-mulheres namoradas lhe ligarem a pedir dinheiro, só se fica amigo das ex-namoradas se fores gay, porque não há aquela tensão. E explicava muita coisa. Explicava o dinheiro, ele recebeu o dinheiro, então ele era o meu amante. Claro, era tipo o trophy husband. Exatamente. Estás a ver? O outro, como muitas mulheres. O outro diria, sempre sonhei namorar com o primeiro-ministro. Claro, sim. E então são sexy. E porque é que ele comprava as casas à mãe de Sócrates? Para agradar a sogra também, não é? Exatamente. Tudo se ligava. É verdade. E agora, imagina se eles dessem essa... Porque se os gajos dessem essa teoria de defesa, nós acho que ficávamos todos assim, se calhar é verdade. Se calhar é verdade. Se calhar é verdade, é como... é daquelas... Não vais inventar isso, não é? Mas olha, dos outros depoimentos de Câncio e o Espírito Santo, destacas alguma coisa que te lembres? O do Espírito Santo, o gajo é tipo... Eu acho que ele deve saber que isto não me vai acontecer nada. Não vai acontecer. O gajo tem uma parte que é... As coincidências de datas são o diabo. Você já ouviu falar no diabo, seus juízes? Isto é coincidência, é o diabo. O gajo é um vilão do James Bond, não é? É cagar. Depois Depois o que é que eu vi mais? Não sei, aqueles outros que eram os já não sei como é. O Granadeiro. Sim. Também. Esse parece o mais... Pelo menos mais normal a falar. O Bava, o Zainal Bava também. Parece que está ali um bocadinho... Mas ele tem um ar mais simpático, né? Tem um ar mais... É mais fácil gostares dele, acho eu. E a Câncio fez o papel da menina burrinha que não percebe nada. Não estou a perceber a pergunta do teu juiz. Não estou a perceber. O interesse de quem? Meu ou dele? Fez assim um papel um bocado. Ela, lá está. Ela não sei se ela sabia ou se não sabia, mas andas com um gajo e andas a usufruir de noites de 2.000 euros. Parece que foi as férias que eles passaram 10 dias só a noite, a diária era 2.000 euros. Interrogas-te um bocadinho de onde é que vem o dinheiro. Respeitando a presunção de inocência de toda a gente, acho que é pelo menos aceitável perguntar como é que uma jornalista, e uma jornalista de investigação, e como é que uma jornalista que tantas vezes tem afirmado contra a corrupção e os abusos de poder, em nenhum momento se questiona. Ou seja... Mas eu aí até posso dar aquela borla que estás mesmo apaixonado. E estás cego. Está bem, mas pode estar. E nessa altura não queres ver. Yeah. Ou seja, fazeres o exercício do desengano, como já aconteceu a toda a gente. No entanto, racionalmente, o teu cérebro racional não deixa de funcionar. Racionalmente ela vai juntando as peças. Sim. Ou seja, pode não montar o puzzle naquela altura. Mas a seguir... Pois é, a não ser que ela pensasse que, imagina, como ele é ex-primeiro-ministro, e ele acho que na altura tinha um ordenado já de 14.000 euros, não que fala. Mas mesmo assim, não chega para gastar 30 e tal mil euros nas férias, digo eu, não sei, depende como geres as prioridades.
mas ou que alguém lhe pagava porque sim, estás a ver, porque ele era ex-primeiro-ministro, epá, não sei que é estranho, não é Também estranho. sei, olha, mas o que eu acho mais giro sim. é alguém que é um dos estandartes do feminismo e da independência Sim, das sim. mulheres andar a viver à custa de um gajo, Sim, também é verdade. a passar luxos Sim, à custa de um gajo. Acho isso giro, mas se fosse comigo eu também Sim, sim. paguem-me à vontade, Sim. né? Mas também, olha uma coisa, se tivessem ficado juntos, só se estragava uma casa. Sim, era um bocadinho isso. Quando há aquelas escutas em que ela quer comprar a casa no Chiado, que Sim. vale 3 milhões. Sim. E Essa ele para mim diz- é o que me faz mais confusão, É. que é tipo, uma coisa é eu gastar 30 mil euros Sim. numas férias na loucura, porque tem um empréstimo, mas outra coisa é teres 3 milhões para dar por uma casa. Não, mas ele diz que não. Ele diz que não, mas para Ele ela diz que não porque é o propor... Chiado, isso é um buraco. E ela diz, o buraco és tu. Não, buraco és tu. Tá bem, mas para propor isso é porque sabia que ele tinha, tanto que foram ver umas propriedades no Alentejo e no Algarve também era 1 milhão e tal. Não sei. Epá, uma coisa que eu digo é, pá, tudo bem que o Kissinger dizia isso, aquele secretário de Estado do Nixon, que começou uma série de guerras, dizia que o maior afrodisíaco é o poder. Pá, e eu imagino que pessoas poderosas tenham essa capacidade. Sim. Mas há uma cena que é conviver com o Sócrates deve ser um inferno. Porque ele diz: esqueceste o açúcar, eu estou doente. Bom, eu estou... É que eu não te estou a faltar ao respeito. É que se ele fosse sempre é que eu assim- tenho um nível de glicémia um pouco baixo. Sim. Pá, é estranho toda Não, eu estou a aquela- dizer isto porque Sim. já tive de fontes relativamente seguras, de pessoas jornalistas que conviveram de alguma forma com ele, ou com essas sim. empresas, pá, que ele não é, em termos de tato a contactar com os outros, não é a pessoa mais cuidadosa, antes pelo contrário, até conselhos de ministros em que tratava com os ministros como se fossem tipo Não. alunos do 6º ano. Percebes? Sim, tem ar de ser assim. Tem ar de E ser no outro dia encontrei um deputado que é meu amigo, quer dizer, foi meu amigo quando éramos, agora não nos damos tanto, mas encontrei porque moro ali ao pé da Assembleia e ele estava lá e estavam a trabalhar um sábado. Quando eu disse, vocês estão a trabalhar um sábado? Não trabalhámos a semana toda. Exatamente. E estávamos a falar dessas imagens e ele dizia, pois aquilo não me surpreende porque eu via todas as semanas dele na Assembleia, tinha exatamente o mesmo registro. Não. Ele falava com os líderes da oposição exatamente dessa maneira. Mas pronto, é assim, com tudo triste que há nisto, porque depois aqui há uma questão que é mais importante para o regime, que é da acusação e se o julgamento vai adiante e tem que ir adiante, isso é importante. Pá, não deixa de ser uma tragicomédia, uma novela. Isto é genial. uma série Sim. genial. Sim. E uma série tipo um mecanismo, né? Sim. Faziam isto. Não, a mim o que me choca mais não é... Aqui chamar-lhe-íamos estou doente. Estou doente. Não era o... Epá, a presumível ou alegada promiscuidade entre ele e o Carlos Santos Silva, em termos empresariais, não? Com o Grupo Lena, de ele favorecer o Grupo Lena. Epá, porque isso acontece, toda a gente faz. Toda a gente faz, tu tens um amigo que sabes que tem uma empresa que faz um bom trabalho, tu vais favorecer ali. E isso não me choca. Mas tu és primeiro-ministro, é diferente. Mas tu és o acontece, Estado. mas Tá acontece bem, e mas toda o a facto de gente faz acontecer não isso. está certo. Mas choca menos, eu não Sim, estou a dizer que está certo, ok. estou a dizer que me choca menos. E se o preço for justo para os contribuintes, como nós vamos pagar aquilo, e o trabalho ficar bem feito, não me choca muito. O que acho que aconteceu ali foi, os valores foram inflacionados, ou seja, para além de ter sido dada uma preferência por eles, e aliás isso não está bem provado, o que eles dizem é que quando ganhava aquele concurso, depois os valores eram inflacionados, e o Sócrates recebia uma coisa. Isso, pá, é mau, mas agora é tudo o que está ali à volta, do grupo BES, da OPA, à PT. É gravíssimo. Quer dizer, aquilo Sim. estamos a falar num total de, acho que eles estimam que são 400 milhões de euros que foram roubados. Sim. Não, nós estamos a falar de contribuintes, não é? um banco que burlou os seus clientes, que lhes vendeu, e até às vezes não lhes vendeu, quase que os obrigou a comprar produtos tóxicos. Sim, percebes? aproveitou-se Sabendo que da eles eram ignorância deles, tóxicos, aproveitou-se da ignorância, e que está envolvido na quebra de uma das principais empresas portuguesas nos últimos 30 anos, que era a PT, que era das poucas empresas de bandeira que nós tínhamos. E da Europa? E da Europa, percebes? E que quebrou completamente por causa dos negócios com o BES e que emprestou o dinheiro ao BES. Portanto, isto basta... Eu estava a ver o Sócrates e lembrei-me numa entrevista que via um senhor de Lazado do BES que tinha estado 50 anos a trabalhar no Brasil e que perdeu tudo. Não. Sim. Percebes? Pá, e isto é um caso, não é? Pá, e depois é outra coisa que é a total noção de impunidade e de soberba ao género de Luís XIV, estás a ver? Tipo Rei Sol, eu por direito divino. Que é isso que tem o Espírito Santo. Era o dono disto tudo, não é? Ele tinha essa alcunha, o dono disto tudo. Portanto, e isso, epá,
E é o não lhes acontecer nada. Sim. É depois o Estado intervir para recapitalizar os bancos, mas as pessoas que ficaram na merda, essas não têm direito a nada, não é? E estão-se a salvar bancos. É que é tão fácil gerir uma empresa assim. Olha, imagina agora, montamos uma empresa e pensamos assim, bem, se isto é um buraco de milhões, vem cá o Estado e salva isto e a gente está na boa, não é? Pá, é ridículo, eu percebo que é mais complexo. O sistema financeiro, financeiro, não sei o quê. Mas se deixassem cair e mesmo que isto fosse, entrássemos em crise uns anos e prendessem aquela gente toda por gestão da nossa, se calhar as coisas daqui a uns anos estavam melhores. E vê-se isso no caso da Islândia, não é? Na Islândia fizeram isso, vai tudo para a cadeia, meus amigos. Claro. E eu cá estou curioso para ver. Eu acho que isto já chegou a este ponto. Se o Sócrates, se não houver julgamento e a acusação cair, ou se houver julgamento e ele for ilibado, ele vai ser Presidente da República. Porra, eu vou fazer campanha contra ele. Garanto. Eu vou fazer campanha contra ele, está prometido. Ele, aqui. contudo, ainda continua a ter uma legião de fãs. Sim, vai como gajo como o Trump, não é? Yeah. Vai, Mas o Trump era uma besta só, estás a ver? Este é ladrão, Então, mas tu alegadamente. mas tu achas que as pessoas, o Trump, nepotismo, família no meio, Claro. fala-se de dinheiros da Rússia emprestados, Sim, mas benefício das petrolíferas. Mas não foi enquanto político, percebes? Portanto, Não, vai... mas está a fazê-lo enquanto político agora. Sim, está a fazê-lo. sim. Mas, por exemplo, no caso do Isaltino, não é? Mas o Isaltino, o que as pessoas gostam dele, dizem, ele até fez um bom trabalho. Quem é que diz isso do Sócrates? Como é que se pode dizer que o Sócrates até fez um bom trabalho? Não é? Pode ter feito aqui e ali, não é? Mas Energias o renováveis. que é certo é que quando ele saiu estava na merda. Estava na merda. É verdade. Foi por culpa de não deixaram fazer o PEC 4, não foi. Pá, não sei, isso há de haver culpa de toda a gente. Agora não se pode dizer, não, que foram os anos de ouro de Portugal. Se fosse assim, eu até percebi, ok, era aquela velha, mas ele roubou, mas fez melhor que os outros. Agora assim, não sei. Agora eu acho que se ele for ilibado, o que eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Ele tem 30 e tal acusações, não é? Sim, mas poucas dão cadeia, prisão efetiva. É? Sim, e ele já teve preventivo, já esteve lá preso muito tempo, recurso atrás de recurso e não sei o quê. Então, Só- na volta, mesmo que ele vá preso, imagina, leva 3 anos, tipo Isaltino ou 4, não sei, e depois ainda se candidata. Pois, e depois ainda se calhar é o melhor para a carreira dele. Se calhar o passo de escolha a seguir, depois também vem querer ser preso, que é para subir na carreira. Mas tudo porque é que sim, ele vai de certeza ser condenado por cenas fiscais, crimes fiscais, né? De andar com envelopes de 10 mil euros de um lado para o outro e não declarar nada, e os empréstimos, isto e aquilo, isto de certeza que vai apanhar. Agora, de corrupção ativa, acho muito difícil provar-se. De corrupção passiva, provavelmente, e branqueamento de capitais também. Agora, corrupção ativa, é que tem alguém que se desbroncar. O problema é esse. Eu estava-me a lembrar uma vez que apanhei um táxi. Foi na altura, acho que ele foi preso, ou pouco tempo depois, não sei. E o taxista comentou as notícias na rádio e a seguir disse: eu se estivesse lá fazia a mesma coisa. E eu disse: deixa ver onde é que isto vai. Sim. Tipo, em vez de dizer, não, deixa ver onde é que isto vai. Então ele começou-me a explicar que quando trabalhava no transporte de vidros, que transportava vidros de um lado para o outro, tinha um acordo com não sei quem e que fingia que partia um vidro e depois recebia o dinheiro do seguro. Tinha montado um esquema ao mais baixo nível, não é? E quando ele me contou aquilo, com orgulho, eu acho que esse tipo de pessoas também está a desaparecer. Ou seja, há 30 anos era mais. Percebes? Tinha mais orgulho. Acho que hoje há mais até fiscalidade entre pares, entre pessoas. Se um amigo teu já não diz à tua frente, eu fujo aos impostos. Não é? Mas pronto, mas mesmo assim ainda há muita gente que sente orgulho nisso, em enganar o Estado. Eu estava a pensar, isto enquanto na sociedade civil este tipo de pessoas não forem cada vez em menor número, pessoas como Sócrates vão ser sempre celebradas e ter apoiantes. E vão sempre existir. Claro. Não, vão existir sempre gajos desses, não é impossível. Não é? Não vais criar uma sociedade 100% honesta. Claro, mas há uma diferença, que é roubar para sobreviver ou para viver um bocadinho melhor e roubar para ter casas de 3 milhões, não é? Também é verdade. Pronto, há uma diferença. Enquanto estás a servir os outros. Há uma diferença. Apesar de eu ser contra isso, eu sempre disse isso, que é quem... Não, mas este chico espertismo, eu levava mais 20 euros todos os dias para casa. Quem trabalha no café e declara o ordenado mínimo não tem muita legitimidade de se queixar depois do pessoal roubar. É um facto. Não é? Eu percebo que o faça... Se trabalhares numa pastelaria, ganhas o ordenado mínimo e fores apanhado no fim do dia a comer os bolos ressequidos, acho que aí não há problema. Não, aí está bom. Não, mas... Toda a gente, montes de gente tem negócios próprios, restaurantes, cafés, os taxistas antigamente também tinham mais facilidade de fazer isto. Toda a gente declarava o ordenado mínimo para pagar menos. Não, mas isso é dentro da lei, não é?
Não há. Se tu fizeres uma empresa e tu foste o próprio funcionário, podes fazer não é declarar o ordenado mínimo, desculpa. É declarar receita muito mais baixa. Ok. Isso A caixa, tipo, não havia fatura sim. nada. O café, alguma vez não fatura pelo café? Claro. A gente nunca vão pagar imposto sobre aquele café. Claro. Estão a fugir aos impostos. Mas eu percebo até certo ponto, não me choca muito, até porque o exemplo vem de cima, e se o exemplo que vem de cima é uma merda, mas eu não sei, porque eu no trabalho que nós temos, eu e tu, por exemplo, é impossível. Eu prefiro passar sempre. Sim. Não, e não é isso, tu não podes, ou seja, é quase impossível. Às vezes em bares, tipo, se eu for atuar em bares, sim. ok, querem pagar dinheiro porque receberam ali, não sei o quê, mas eu prefiro passar sempre recibo. Mas sim, eu na minha carreira não há hipótese possível, Segurança Social não sei, e impostos, não há, não passar faturas de cafés. Pois não há, quer dizer, e por isso custa-me ver quando outras pessoas fazem isso. Claro, a mim também. Porque se todas essas pessoas pagassem, a minha carga fiscal ia ser menor. Agora, sim, mas agora também te digo, se 2 para amanhã a Segurança Social me dissesse que me levava 50% do que eu ganho, eu também não sei se não ia ver, espera lá, como é que eu posso pagar menos? Sim, claro. Dentro da lei, flexibilidade da lei, mas dizia assim, se calhar alguém, olha, passem um recibo por mim, hoje, para não teres que pagar a Segurança Social. Bem, e já falámos de impostos e Sócrates, 2 assuntos muito interessantes, obviamente, não é? Impostos, sim. Então, as pessoas adoram. As pessoas adoram impostos. Adoram. Não declarei o meu IRS, por acaso. É até o final de maio, não é? Não se esqueçam de fazer a consignação de 0,5%. Pois é, para a cultura, não é? Não, também, acho que agora também pode ser, mas é para IPSS e ONGs. Podem dar, não dão, não vos perdem nada porque esse dinheiro vai para o Estado. Se vocês não derem, vocês assim dizem ao Estado que quer dar esta instituição. E provavelmente esse dinheiro depois vai para o Pinho com as suas contas lá no... Sim, vai para comprar um Mercedes, vai comprar um Mercedes da Presidente da Associação. Olha, tu querias falar dessa grande aflição pela qual passa o homem heterossexual, que é comprar roupa. Sim. Então. Ontem fui ao Colombo. Sim. Logo fui. Já começa bem. Já começa bem. Sim. E fui olha, preciso de comprar roupa. Eu compro roupa uma vez por ano, normalmente. És como eu, por acaso. Às vezes nem tanto. E fui. Fui lá, e fui a várias lojas. E o que é que acontece? Especialmente com as calças. Porquê que não esperaste pelos saldos? Não há saldos depois? Mais lá para o verão? Depois nunca arranjo nada dos saldos. Isso é uma treta. Mas já havia algumas coisas. És tão esquisita, filha. Tenho um corpo muito especial e não me fica tudo bem. Não arranjo calças sem serem, à falta de palavra melhor, mariconças. E digo isto com todo o respeito e sem qualquer conotação de orientação sexual. Sim, eu acho que os nossos ouvintes já sabem isso, quando nós utilizamos essa palavra que não tem... Sim, porque eu não estou a dizer que é calça para homossexuais. Sim, estou a dizer que a calça é paneleira. Sim. A calça é ela própria. Até porque muitos heterossexuais usam essa calça. Sim, aliás, eu acho que a maioria daquelas calças são utilizadas por fala-nos dessas calças, então. Eu experimentei umas. São os skinny jeans, é isso que estás a falar? São super skinny jeans. Mas assim, tu só podes usar skinny jeans se fores mulher e até aos 18 anos, acho eu. Ou se tiveres pernas de cegonha. Exatamente. Pronto. Eu, como tenho um problema, que é da cintura para baixo, tenho muita massa muscular, mas é verdade, as minhas pernas estão em todas as partes da cintura para baixo. Todas as 3. E a massa muscular é muito maior. E então eu tenho umas pernas muito largas. E sempre foi um drama para mim comprar calças. Mas estas, as que me serviam na cintura não passavam nas pernas. Sim. Não passavam mesmo. Depois as que chegavam lá acima... Eu conseguia apertar o primeiro botão, não conseguia apertar os outros porque ficava a tomatada de fora. Eu não percebo como é que as pessoas usam aquilo. Há um tipo de corpo muito especial. Ou então gente que gosta de estar em algum sofrimento. Pois, ou não, como eu tenho as pernas mais largas em cima, a minha tomatada tem que ficar à frente das pernas e não pode estar no meio delas, aconchegado. Não sei se é disso. Sim. Então é uma questão de rumos da tomateira. Pois, não sei. Ficava ali um chumaço. Eu não quero andar com isto, não quero andar a exibir, não é? Não sei se é isso que é suposto. Sim. Se é isso que os homens gostam de fazer e que as mulheres gostam de ver, não sei. Portanto, ter ali a fruta bem arrepanhada para se notar o contorno. Pois, eu não acho piada. Mas depois eu já me aconteceu comprar calças, ou que encolhem, ou então comprei mais pequenas, e normalmente deixo-os de usar passado 1 ou 2 vezes, porque se é uma coisa desagradável, é tu te sentares com calças apertadas. Pois é. Fica ali tipo...
Como é? Pois, às vezes entala. Já está Entala, a exatamente, pele entala, entre exatamente. a costura. Entala ali a pele. Exatamente, Acho que sim. tem que se contorcer todo na Sim, cadeira sim. para libertar a sacola. É o chamado testículo contorcionista. É, o gajo fica ali todo. Sim. Isto está bem que isto é, por alguma razão, não é fixo, não é? É Se tipo levares maleável. se Mas levares os teus testículos ao yoga todas as semanas, ele Sim. depois já pode fazer várias Já dá, poses já ficam quando cá para submetido a essas faz pressões. o cão invertido. E não sei o quê. Exatamente. Epá, e é horrível. Eu não consegui. Eu experimentei uns 20 pares de calças. E depois havia umas que até eram mais ou menos só que eram cintura descaída. Para que é que eu quero? Para que é que um homem quer uma cintura descaída? É para mostrar aquele Vzinho aqui. É. Mas eu não tenho disso, percebes? Já tive um dia, uma vez, e neste momento não. Mas epá, não. Epá, mau. É mau, não consegui. Para não falar das camisas, que hoje em dia também são um bocado. Parece que. São todas um bocado justas também naquele material. Sim, são. Mas eu também gosto, não gosto de camisa tipo balão. Também Não, gosto não. um bocadinho ali. Sim. Pronto, tem que sim, ter a talha Sim. ali. Nem Mostrar, é isso, mostrar o teu físico. é os padrões. Parece que estás a ir comprar roupa para ir a uma entrevista de emprego de um cruzeiro no Havaí. Estás a ver? Só camisas floridas e não sei o quê. Eu no verão gosto de uma camisita assim com um padrãozinho de vez em quando. Paneleiro. Epá, não, mas há algumas que não são, que são giras, mas há outras que são tipo, epá, não, isto parece Olha, epilepsia. mas em relação à experiência de um homem heterossexual comprar, tu vais sozinho ou vais com a tua namorada? Ontem fui com a namorada, assim, costumo ir, mas às vezes. E vou o que sozinho. é que preferes? Prefiro ir com ela, sim, porque eu Porquê? assim vou lá dentro, imagina, levo. Eu não sei o meu número de calças, nunca sou. Pois. Vou lá dentro, experimento, olha, não serve esta, vai lá, traz-me o 44. Traz-me E agora não é, o M. então é mais para ela servir de bagageira do que propriamente E para ter dar uma opinião. opinião. E para dar ok. opinião, sim, para dar opinião também. Portanto, prefiro ir, sim. Mas ela basicamente- gosta mais de ir às compras comigo Sim. do que eu gosto de ir às compras para mim. Isso não tenho a Eu, mínima passado meia dúvida. hora, já estou. Mas tu ainda te metes nisso e ainda vais às compras com ela? Não foi isso. Ela gosta mais de ir às compras comigo, Sim. de comprar roupa para mim, Sim, do que ir comprar para ela? do que eu ir comprar para mim. Ou seja, ontem ela estava lá mais satisfeita e com mais ok. energia Ai, isso é evidente. do que eu. Isso é evidente. Sim. E apesar dela não ter Isso é comprado evidente. nada para Foi uma ela. atividade assim. Havia eu tinha um amigo, que lembro-me na adolescência, ele dizia que a mãe dele, porque sabes que as mulheres experimentam muito mais roupa que os Sim, homens. sim. Não é? Pá, tipo, a ideia de experimentar coisas dá-me uma preguiça Também, gigantesca. também. É tipo, E calças então? sim, calças é horrível. pá, É como uma t-shirt. Uma não é? t-shirt, sim. Uma t-shirt Ou casaco, ok. Um gajo experimenta, nem vai ao Sim, provador, claro. está-se bem. Mas e quando vais com outra pessoa, não é? Com uma namorada, com uma amiga, qualquer coisa, há mais pressão para experimentares mais coisas. Sim. Não é? Porque ela dizia aquela. É, E esta aqui exatamente. também. E esta aqui. E esse meu amigo dizia que a mãe dele muitas vezes ia a lojas, experimentava imensa roupa, às vezes nem comprava nada, e ele tinha uma explicação para isso, que era uma forma dela poder sentir-se a vestir-se com aquela roupa, percebes? Nunca ia usar aquela saia, não ia comprar, mas durante tipo 10 segundos ou 15 segundos ao espelho Sentia-se bonito. realizava uma espécie de fantasia têxtil. Sim. Acredito que sim, acredito. Se calhar está aí um modelo de negócio que era levares a casa das mulheres, as mulheres juntam-se em amigas e levas vestidos bué da caros para elas experimentarem e tirarem fotos. Sim. Isso é, olha, Depois, se calhar, até podem comprar algum, Sim. não é? Mas se não comprarem, já pagaram Pagam 10 uma euros ta- cada sim. um. Tipo a maleta vermelha, Sim, a mulher sim, que leva sim. lá os dildos para ver. e estes vestidos não têm dildos, é só vestidos. Pode ter dildo por dentro, não sei. Mas sim, pá, é muito complicado, muito complicado. E depois agora já percebi que os padrões desta estação são o cinzento, o preto e o azul, ou então o branco com padrõezinhos. Pronto, eu As gosto. coisas que tu sabes. Já vi, pá. Olha, Mas sim, mas eu sou muito simples. Eu cheguei à primeira loja, agarrei em 5 ou 6 peças, És como levei para o eu. provador, És isso. comprei todas. Sim. Ficaram todas minimamente aceitáveis, Sim, vai já tudo. É exatamente como eu. Eu faço uma pequena lista mental de, ok, é uns ténis, 2 calças, 3 t-shirts. Sim. E depois vou, tipo, já sei que vou no máximo a 2 sítios. De Ainda- preferência se ainda puder. fui a mais, ainda fui a mais. Sim, de preferência se puder. Quanto menos, melhor. É tipo um desafio que eu faço Sim. comigo mesmo. E despachar aquilo o mais rapidamente possível. E depois acontece sempre aquilo, que é encontras mesmo aquilo que tu queres e não tem o teu número. Isso aconteceu-me com um casaco, Agora, há uma coisa tem engraçada que mandar a que é, vida net. ao longo do tempo, eu lembro quando era adolescente, era puto, aquela coisa das calças tinham que ser desta marca, pá, porque isso é normal, entre os miúdos há muita pressão, não é? Do meu amigo usa isto. E no outro dia uma amiga estava-me a contar que, isso eu falei, tive que ir comprar umas cenas da Vans ou não sei o quê para o meu puto, porque tento comprar tudo barato, pá, mas de vez em quando tenho que lhe comprar uma peça destas, porque os outros miúdos andam todos com isto e aquilo é uma pressão do caraças. Eu andei sempre com roupa da Sim, feira, sim. gigantes, sempre.
A única coisa que eu tinha de marca era os ténis, porque jogava a bola com E eles. não tinhas daquelas marcas de feira tipo Linforme em vez de uniforme? Não, Nick, Adidas. Não tem pera, nem tinha marca, tinha não marca, nada. Até muito tarde, toda a roupa que eu usava não tinha marca. Os ténis era a única coisa que eu fazia questão porque se estragavam muito rápido, principalmente a jogar à bola. E então comprava uma Adidas, depois à altura era Riff, né? Estava na moda, mas de resto não, sempre, nunca senti nada essa pressão. Mesmo óculos e relógios, tipo, só que andei com óculos de marca e não sei o quê. Hoje meus óculos são todos. Os óculos que eu tenho são comprados à noite no bairro Alto, um senhor indiano. Por isso é que tens esses olhinhos chineses, já estás todo dequinado. Mas por acaso tenho que ir comprar uns óculos bons, tenho. Mas é engraçado porque ao longo do tempo, lembro quando tinha 20 e tal, preocupava-me, não é que eu não me preocupo em estar apresentável. Sim. Mas era uma coisa muito mais, tipo, precisa ir à noite, não é? Ai, que camisa é que levo? Que eu acho que é muito fruto da idade e de umas certas inseguranças também, e do facto de não, depois nessa idade, quando comecei a sair à noite, sim, acho que já tinha mais queres preocupação. afirmar, sim, todos nós queremos afirmar também, em parte, a nossa imagem também é aquilo que tu queres mostrar, não é? Sim, e influencia a forma como lidas com as pessoas e elas lidam contigo, não é? E como julgas as pessoas e como as percebes. Hoje em dia, apesar de não me considerar um maltrapilho, a ideia de usar uns jeans e uma camisa e uma t-shirt branca, percebes? Ou uma camisa branca, ou uma camisa preta, é um bom uniforme para mim. Sim. E depois, como tenho esta silhueta esbelta que Deus me conferiu... É mais fácil, não é? É mais fácil. Eu tenho este meu problema de desproporcionalidade da cintura para baixo. Bom, também tem coisas boas. Também tem coisas boas. E agora, como estou mais gordo um bocadinho, tenho aqui esta pança em baixo. Mas, tanto que eu tenho muita roupa em casa que já não me serve, ou porque está larga, porque já estive mais gordo, ou porque está apertada, porque já estive mais magro. Olha, e quando vais às compras, vais às lojas low cost? O que é? Primark, não? Sim, CIA. Ontem não fui, e não mas, tens em consideração as crianças que são exploradas para fazer a tua t-shirt branca? Na Nike também são. As sweatshops nos Estados Unidos e não sei o quê. Acho que é transversal a todas, não podemos fugir a isso. Então porquê que não fazes a tua própria roupa? Porque dá-me trabalho e estou-me a cagar para as crianças. Mas não costumo ir a tipo assim, compro lá tipo aquelas cenas de t-shirts básicas, de calças, às vezes é o que me fica melhor lá na Primark. Olha, comprei um casaquinho lá o inverno passado por 20 euros. Tinha comprado um na Máximo Duty que me custou os olhos da cara. Qual é que eu uso mais? O de 20 euros. E provavelmente foi feito pela mesma criança. Provavelmente foi. E ela não recebeu mais quando foste à Máximo Duty. Pois não, de certeza que não, se calhar até recebeu menos. Mas pronto, já agora também outra questão. Já escrevi sobre isto, é preciso ter aqui pinças para não acharem que isto é racismo, que é, há lojas que têm roupa claramente direcionada para a comunidade negra. Roupas que antes não tinham e que agora estão. Não vou estar a dizer também que é a Zara. E é muito difícil, também é difícil um gajo encontrar, porque há diferenças entre a forma de vestir, na maioria dos casos, não é? Dos negros e dos brancos. Os negros arriscam mais, tipo, não têm problema de usar mais cor. De usar mais cor e de usar cenas diferentes e de conjugar. Se eu me vestisse como muitos negros se vestem, era um parolo. Mas neles fica com estilo. Eles conseguem safar isso. E então é muito difícil. Vês lá muita roupa e aliás, vês os clientes que estão lá e percebes. E como também a comunidade negra ganhou muito poder de compra, não é? Quando passou a ser menos classe baixa, mais classe média, e as marcas também se começaram a ajustar. Claro. E eles compram mais roupa, por norma. Eu via pelos meus colegas que compravam mais roupa porque tinham muito mais cuidado e preocupavam-se mais com isso. E tal como a comunidade gay também. Compra mais roupa por norma. Portanto, tal como as mulheres. Um dos vários sinais do declínio do homem branco heterossexual é não ter menos oferta de roupa. Não, e não só ter menos ofertas, as marcas já estão a cagar, como não tem tanto cuidado com a sua aparência e como tal, segundo a teoria de evolução das espécies, vamos ser todos exterminados, os homens brancos heterossexuais. No futuro seremos todos uma mescla. Acho que sim, no futuro sim, cada vez mais. Todos uma mescla e ainda bem. Ainda bem. Não haverá. Quer dizer, ainda bem por um lado, porque não haverá discriminação, mas por outro lado a diferença é mais gira. E vai haver belezas muito exóticas, não é? Misturas muito exóticas. Vai. Olha, mas ias falar das low cost, não era? Não sei se ia falar podíamos falar de low cost, mas já vamos avançar. Não sei se há aqui uns temas mais interessantes.
Queres aproveitar para ir para o interracial, já que falámos do homem branco? Olha, exatamente. Vamos para interracial. Interracial. Então, parece que vários objetos da Madonna vão ser leiloados hoje, terça-feira, quando estamos a gravar. E entre eles está uma carta de Tupac, o rapper assassinado no final dos anos 90, não foi? Para aí. Sim. Será que foi assassinado? Será que está vivo? Pois, essa é a questão. E que na carta eles mantinham uma relação, o Tupac e a Madonna. Não sabia. Eu também não. E na carta ele diz que não pode continuar a relação porque namorar com uma mulher branca está a prejudicar-lhe a carreira enquanto rapper. O que é curioso porque durante centenas de anos, e especialmente nos Estados Unidos, eram os negros que eram recusados não só pelas mulheres brancas, como era proibido, ou seja, era proibido o casamento em vários estados, casamentos interraciais. Ainda agora há a história de um pugilista que foi condenado por se casar com uma branca, e que o Sylvester Stallone pediu ao Donald Trump para o perdoar postumamente. Ele já morreu. Porque ele foi considerado, acho que era um crime federal. Portanto, durante anos e anos... Aliás, há outra coisa muito engraçada, que é engraçada, não sei se é a palavra, que é, durante anos e anos, o homem negro era retratado no imaginário do homem branco como o predador sexual, aquele que queria dormir com a mulher branca. Aliás, acho que ainda é um bocadinho. Ainda é um bocadinho, acho claro que ainda que é um sim, bocadinho, claro que sim. Há, aliás, aquela expressão... Ainda é um bocadinho retratado dessa forma. Sim. Não um bocadinho predador. Exatamente. Portanto, todas aquelas ideias do escravo que dormia com a mulher do fazendeiro, todas essas questões. Mas mais do que tudo, mais do que isso, era realmente retratado como um predador sexual, como um violador, e isso foi uma coisa que se foi perpetuando, que foi crescendo, uma espécie de boato, não é? Como na Alemanha nazi, com os judeus, não é? Que eram considerados como, aliás, nos campos também, como ratos, não eram considerados quase como humanos. E é muito fácil tu criares um estereótipo desses e propagá-lo ao longo de décadas e décadas, especialmente quando as vítimas desse estereótipo não se podem defender, não é? Vivem... portanto, há claramente aqui algo que falar. É curioso, quando vinha para cá vi um casal interracial, é normalíssimo ver, muito mais do que era, por exemplo, há 20 anos, não é? Sim, acho que agora é muito mais normal. Mas não deixa de ser curioso no caso dele, ele tenha feito o contrário, que é, sim, até porque... dizer, olha, pá, até porque isso prejudica a minha blackness, não é? Prejudica a minha negritude. O que é estranho, porque no mundo do rap, a mulher branca é o totem. É considerado um troféu. É um troféu, sim. Mas também é visto, por exemplo, isto estamos a falar, obviamente, da cultura norte-americana, sim, mais isso. De rap até, que é para a mulher negra, um negro andar com uma mulher branca não é bem visto também. Sim. Mesmo cá, um bocado, sim. Mas sim, até nos videoclipes há sempre uma branca, é Totem White Girl, uma coisa assim. E é tipo a trophy. Mas é tipo o Joker, é o Joker do baralho. O Joker, que é sim. Só há duas. Só há duas. Mas sim, é curioso esse caso. Primeiro porque eu não sabia que eles tinham andado, tinham namorado. Porque são realidades diferentes, não é? Porque o Tupac vem mesmo do hood, vem mesmo do meio dos gangues. A Madonna também não vem de boas famílias, gangues, mas não de todo. Pensava que vinha assim, não. Que era uma rebelde de boas famílias. De um pai, aliás, segundo sei que era não sei se ela foi vítima de violência doméstica, eu acho que sim. Mas também acontece nas boas famílias. Sim, claro. Não é isso, mas não, ela era de origem italiana. Mas provavelmente não tão do hood como o Tupac, não é? Mas sim, eu lembro nos anos que ela chegou a Nova York que não tinha dinheiro nenhum. Mas a Madonna é conhecida por ter ser nesse aspecto, homens, mulheres, raças, idades discriminam um bocado, porque gosta deles bem mais novos. Mas andou com o Warren Beatty, que é bem mais velho do que ela. Sim, com o Guy Pearce, tinha a mesma idade, não é? Guy Pearce, não? É o gajo que é realizador. Guy Pearce é o ator, não é? O realizador. Guy Ritchie, é isso. Guy Pearce é o ator. Mas pronto, é giro, sim. Mas eu acho que ainda se olha de lado. Aliás... Quer dizer, algumas pessoas olham de lado. Sim. Estão completamente nestes países. Sim. Quando eu digo na sociedade. Mas ainda é diferente. Tanto que tu reparaste que havia para cá visto. Também, mas era porque também sabia que íamos falar disto, não é? Não, mas acho que se repara. Acho que não é... Acho que tu reparas, olha ali. Olha Depende, se viveres numa cidade como Nova Iorque...
Sim, é mais. Isso passa, a partir do momento de uma semana estás lá, passa-te completamente Sim, ao lado. é Porque é a como tua ver- realidade, não é? Deixa... Sim, mas é como vês duas mulheres de mão dada. As mulheres de mão dada. Pronto, tá bem. E hoje sim, completamente. Mas reparas. Estás a ver? A mim faz-me zero diferença, mas reparo. Enquanto se eu vi um casal normal, eu não reparo. Normal, tipo, convencional, não reparo sequer. Pois, não sei até que ponto é que se calhar reparo, mas reparo menos vezes do que repararia há 10 anos. Sim, mas, talvez. Porque ainda é diferente, é só por isso. Porque ainda é menos comum do que o resto. Sim, sim. Como qualquer coisa que seja, se vires um gajo a fazer cocó na rua, Sim. sim, não é? Mas, Que é menos comum, não é? Estás a dizer que uma relação interracial é como fazer cocó na rua? Hugo? Vou isolar isto. Agora, ainda é muito mal visto por muita gente Muita da sociedade. gente, claro que Muita sim, gente. claro que sim. Homens, principalmente. Eu acho que tem tudo a ver com a falta de autoconfiança Mas, por exemplo- no próprio pénis. Sim. E eu acho que é daí que vem. E acho que é daí que vem muito do racismo. A competição Eu acho que, peniana. acho que isso pode ser um símbolo, mas tem a ver com mais coisas. Tem a ver com estruturas de poder, tem a ver com colonização, tem a ver com a ameaça do outro. Eu acho que quando Tem a ver os com- homens que ficam irritados quando veem uma branca com um negro na rua é apenas e só porque não têm complexos com a sua pila. Acho que é só isso. Então isso prova que eu não tenho complexos com a minha pila. É isso. Acho que Eu é acho só que não é isso só mesmo. isso. Eu acho sinceramente Não, que não é só isso. ao Acho nível que não é só básico, quando tu vês, Ok. eu acho que é muito por aí. É muito por aí. isso. Eu acho que estás a simplificar muito a complexidade. Eu acho que é porque acho que é só uma questão sexual. Porque quando vês um negro a ter um cargo de poder, não é? Há pessoas que também não gostam disso. Há pessoas que também não gostam, mas é diferente. É diferente, estás a ver? Ali não, ali eu acho que é só uma questão. Sim, é uma coisa muito primária na questão de um homem imaginar a sua mulher com outro homem e então, segundo aquela imagem que falámos há pouco, não é? Do escravo que ia... Sim. Então aí ainda é mais ameaçador, não é? Aí para o homem. Sim, mas e depois há uma questão que ainda é muito mal vista, que é Da mesma maneira que... a maioria dos pais que têm uma filha, mesmo que eles não sejam racistas, e há estudos sobre isso, ou que não se considerem racistas, preferia que ela trabalhasse que ela namorasse com um Sim, branco. sim. Mas eu acho que tem mais a ver, não é tanto uma questão de raça, porque se lhe disserem assim, está bem, mas então, olha, o negro é médico e o branco é caixa de pingo doce. Sim. Ele vai dizer, então se calhar fico o negro como... Mas- Eu acho que vem mais daí, vem do preconceito de, na cabeça das pessoas, quando tu dizes que é negro, na cabeça das pessoas é logo, ok, não faz nada da vida, não tem curso, não tem nada, não é? Porque durante muitos anos houve menos acesso à educação e os trabalhos ficavam com trabalhos mais precários. E eu acho que vem daí do que propriamente Sim, mas não da tem raça. Está bem, Estás a ver? mas não, eu acho que estás a ser muito otimista. Ou seja, Não há sei. pessoas... Não, estou a dizer Eu aquelas pessoas que são liberais e que não se consideram racistas. Sim. E que são pessoas que acham que deve haver igualdade para toda a gente, mas que depois nessa altura dizem, eu se calhar preferia um casinho da minha corzinha Eu não entendi isso. para não sair mulato. Eu não entendi isso. E há muitos casos desses, estás a ver? Que são pessoas perfeitamente não racistas no seu dia-a-dia e que nunca discriminaram na vida, pelo menos ativamente, mas que depois quando é com Então, eles diz-me não uma coisa, querem tu achas ter... que há homens que ficariam mais perturbados se soubessem que a sua namorada, ou até ex-namorada, dormia com um homem negro do que com um homem branco? Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Lá está, por causa da questão. Porque o homem Tu acha... estás muito fixado no tamanho do pênis. Porque eu acho que vai por aí. Eu acho que o homem não vai pensar, quando uma mulher te trai, não é? O pensamento do homem não é, será que ele dava-lhe melhores miminhos do que eu? Fazia-lhe melhor cafuné? Não, é tipo, devia-lhe dar umas trancadas melhores do que Será eu. que ela ajudava a dobrar a roupa? Estás a em ver? vez de- Sim. de- Fazia-lhe o jantar. Quando ela pediu para ir ao supermercado, será que ele ia? Sim. Portanto, quando é ao contrário, a mulher é mais se há sentimento envolvido, não é? O homem não, o homem sente-se incapaz de... Pensa que é logo uma Mas, por questão exemplo, de no desejo. teu caso, E às vezes não é, de atenção. No teu caso, seria indiferente. Sim, epá. Yeah. Então, e se fosse... Acho que sim. E se fosse Acho que sim. então, o que é que preferias? Para Nunca mim, jogámos este jogo, era podemos jogar pior. mais este jogo. O que é que Para mim preferias? era Sim. pior se fosse um gajo muito feio e gordo. Porquê? Estás a ver? Porque eu pensava, caralho, o que é que ele tem que eu não tenho? Estás a ver? Se é um gajo muito giro, bem parecido, eu penso, pronto, olha. Já fui, não é? Está-se bem, pronto. Mas sim, qual era o preferido? Não, que era... Portanto, tu disseste que era indiferente ser um homem negro ou um homem branco. Acho que sim, estás a ver? Nunca sim. me vi nessa Claro. situação, mas acho que sim. O que é que preferias? Que a tua namorada te enganasse com um homem ou com uma mulher? Com uma mulher. Mas aí há uma discriminação, então. Claro que há. Não, mas eu ficava mais chateado se isso como mulher. Ficavas mais Porque chateado não com me uma mulher? convidou.
A questão é essa. Bem, mas mesmo, mas tirando a parte da galhofa, preferias que a tua namorada chegasse a casa um dia e dissesse: olha, fui para um hotel com um gajo, aconteceu, olha, desculpa lá, mas aquela minha amiga... Aconteceu, é de mentira. Aconteceu, pá. Não, eu não ficava minimamente... eu acho que isto é bastante estranho, mas eu não me sentia traído. Se eu chegasse a casa, ela estava na cama com outra gaja. Não, isso é porque Eu dizia... Isso é porque tu estás a funcionar num contexto em que há uma possibilidade já de entrares no quarto e ires para a cama com elas. Eu não estou... Mesmo que não haja... Eu não estou a falar disso, estou a falar de... Ela diz, chegar a casa e dizer, olha, ou seja, estamos a falar de um plano de uma vez, não estamos a falar de um amante ou não sei o quê. Isto funciona para homem e para mulher. Que ela dizia, olha, preciso-me dormir com esta gaja e fui dormir com ela. Tu aí provavelmente não dizias nada. Eu não dizia nada disso. Pronto, queres jantar fora? Sim. Vamos jantar fora? Queres-me contar? Isto, tipo, como é que é detalhes? Pronto, há a possibilidade de repetirmos os três. Sim. Eu acho que não considerava como traição, acho que não afetava a minha vida. E se a tua namorada... obviamente não estamos a falar da tua namorada em Sim, particular, minha namorada hipotética. A tua namorada hipotética dissesse assim, olha, eu gosto imenso de ti, quero estar contigo e não sei o quê, mas eu de vez em quando gosto de dormir com uma gaja. Tu importas que eu faça isso tipo de 6 em 6 meses? Ou... Não importa nada. E se fosse com um gajo? Com um gajo não pode. Então, estamos a brincar aqui. A não ser que eu pudesse andar com outras. Se fosse tipo uma relação aberta de início para os dois lados, se calhar, não sei se era capaz de viver numa relação dessas, mas acho que a relação quem consegue viver nelas deve ser as pessoas que têm a melhor relação, porque tira toda a atenção de eu acho que é confianças. difícil, mas acho que deve haver pessoas que conseguem fazê-lo. Acho que eventualmente alguém gosta mais do que o outro. Sim, eu já conheci pelo menos 1 ou 2 casos desses, e pelo menos num deles havia um desequilíbrio, claro. Ou seja, havia uma das partes que gostava muito mais de andar por aí, e outra parte eu acho que nem sequer... Ou seja, no caso era ele. Eu acho que ele nem sequer andava muito à procura disso. E depois há a questão das doenças, né? Depois há a questão das doenças, mas está sempre muita putaria, depois isto vai descamar em orgias e passado um bocado está um cão a ir ao cu Por isso é que tu compraste uma cadela, que é para não correr esse risco de não teres um cão em teu cu, não é? Não há cá esse problema. Compraste não, resgataste, desculpa. Resgatei. Mas sim, e tu, o que é que tens a dizer? Sobre o quê? Sim, as mesmas perguntas? Eu acho que não devias deixar um cão ir ao cu. Acho que está bem, estava aqui na dúvida. As minhas respostas são bastante semelhantes às tuas. São verdade. Eu acho que... Em relação a homens, era-me indiferente se fosse mais gordo, mais magro, mais não sei o quê, não sei, acho que não... tentava não saber muito sobre isso. Imagina que descobrires que a tua namorada te traiu com um gajo igual a ti. Igual como? Igual, muito parecido. Sim. Muito, mas fisicamente... Tipo, podia ser teu irmão gêmeo. Sim. Podia ser teu irmão gêmeo e ela traiu-te. Mas ela sabia que não eras tu, atenção. Não foi um engano. Ela sabia que não eras tu. Por um lado é traiu-te, mas por outro lado é... Ela gosta mesmo de mim. Ela gosta. Só consegue pinar comigo. Só consegue. E então, não sei, lembrei-me agora. Se tivesses um gêmeo, gostavas de fazer aquilo que alguns gêmeos fazem, que é trocar? Tipo... Se não fossem namoradas, fossem tipo só... Tipo... Uns curtos, sim. Acho que podia ser giro, sim. Mas não era capaz de fazer sem lhes dizer. Não era capaz de fazer. Isso é tipo aquela cena do ghosting, que é uma técnica, levas uma rapariga para a cama. O ghosting não é de... Também deixaste de escrever, deixaste de responder a mensagem. Mas a primeira vez que eu ouvi foi neste contexto, que é levas uma rapariga para a cama. Eu suponho que isto tenha que ser num resto de chão, uma vivenda, para funcionar. Levas a rapariga para a cama, apagas as luzes, funciona melhor de 4, ela põe-se de 4, tu estás ali a dar-lhe. Entretanto, tu sais... a dar-lhe miminhos, obviamente. A dar-lhe miminhos, de força. Tu sais e entra um amigo teu, tipo, sem ela notar, e continua a dar-lhe. Isso é horrível. E depois tu apareces na janela a dizer-lhe adeus. Isso é a pior partida de sempre. Mas é horrível, não façam. Não. Mas imaginar isto é hilariante. Imagina o nó na cabeça dela. Não, e mais. Dela ou dele, também funciona com casais homossexuais. Que era o gajo que ficou no quarto ter uma máscara igual a ti. Sim,
Que é para ela olhar para trás. Sim, e ver que estavas lá também. Sim. Ou então uma máscara assustadora, tipo do diabo ou uma coisa do género. Sim. Como é que funciona? Se tiverem volume de pénis semelhante, não é? Porque se ela está ali de repente sente E de repente é um lápis do... lá não sente nada, ou Sim. assim um momento maior, Sim. pronto, ela vai notar a diferença e estraga-se a partida. Não façam isso. Eu já nem sei porque é que foi isto. Não sei. Mas isto lembra-me... Gostas de pregar sustos a pessoas ou não? Já gostei. Eu tinha um hobby que é com um amigo que é o Ivo, porque ele assusta-se muito e assusta-se de forma hilariante, que é manda gritos mesmo. E então eu tinha um passatempo. Gritos mariquinhas. Sim, muito maricas, e até tenho vários vídeos disso. E houve uma altura que era o meu passatempo favorito. Eu fiz uma vez uma namorada que foi bastante cruel, que eu sabia que ela não gostava muito do escuro. Não sei porque é que fiz isso, mas então lembro-me de acordar meia-noite, estava com dor de cabeça, e ela acordou também e disse com dor de cabeça. Ela disse: olha, vou-te buscar um comprimido. O que torna isto ainda mais horrível porque ela estava a ser querida para mim. Sim. E eu não sei porquê, eu achei graça àquilo. Então levantei-me e fui para outra ponta do quarto. Estava tudo às escuras. E ela entrou no quarto e não me sentiu na cama. E ficou logo à rasca. E disse: eu nada. Aí 10 segundos. E de repente do outro lado do quarto, portanto, ela não estava à espera que a voz viesse ali e disse: boa noite. E ela borrou-se toda. Borrou-se toda e acabaram. Quase. E fiquei de castigo e tive que lhe prometer que nunca mais fazia isso. Mas pronto. Eu fazia a minha mãe também. A minha mãe passava-se. A minha mãe batia-me. Depois de eu assustar, dava-me chapadas. Bem merecidas. Tipo, não sei se não aprendi. Olha, voltando a falar de sexo e heterossexuais e essas coisas todas. Portanto, só deixar casais interraciais, deixem-nos, não é? Não olhem, não tirem fotos. Não tirem fotos. Não tirem fotos. Que foi o atropelamento em Toronto. Morreram 10 pessoas, 15 estão feridas, pelo menos à data da gravação deste podcast, por causa de um maluquinho. É maluco ou é terrorista? Não é terrorista. Não é. É um tipo chamado Nunca são, não é? Alec Minassian, de 25 anos, que aliás se recusou, ele não queria entregar-se. Viste o vídeo? Sim, e o gajo shoot me in the head. E o gajo a simular que ia disparar à polícia, e o polícia ganda sangue frio. Se calhar não tinha balas, o polícia. Não, mas eu pensei nisso, que ganda sangue frio. Será que o gajo não tinha balas? Não, o polícia? Ou a arma encravada? Sim. E o gajo tem. Ou pelo menos um tirozinho numa perna, não é? Sim, é essa. Mas sabes que não é muito fácil numa situação de stress tu acertares onde queres, mesmo que podes ser um bom atirador. Sim. Mas eu lembro uma vez que fiz uma coisa com a PSP e até disparei umas armas, e eles disseram: vai, muito diferente estares podes ser um grande atirador, estar aqui na carreira de tiro e fazer os melhores, a melhor pontuação, e numa situação de stress é complicado. Claro, sim. Não é tipo... mas àquela distância... Pois, àquela distância, sim. Consegues facilmente não acertar na cabeça. Sim, na cabeça, sim, consegues, exatamente. E então este Alec Minassian, que tinha 25 anos, era engenheiro informático. É sempre assim os malucos. Portanto, estamos aqui no técnico, esperamos que não entre aqui... Isto está trancado, não está? Não sei se está, mas quando acontecer em Portugal há de ser no técnico. Ao que parece... Viste a fotografia dele? Não, acho que não. Tem um ar um bocado... Eu vou-te mostrar. Depois, temos que ter Facebook para... Tem ar de engenheiro informático. Tem ar de consultor. Tem ar mesmo de consultor. Tem um pouco queixada também. Sim, eu trabalhei com 10 pessoas iguais a esse na nova base. Sim, tem mesmo ar disso. Então eles que tinham escrito uma mensagem, não sei se foi no Twitter, e a mensagem é um bocadinho estranha, mas nós já vamos descodificá-la. Dizia: a rebelião dos incel já começou. Vamos derrubar todos os Chads e Stacys. Deem vivas ao Supreme Gentleman. Ao Supreme Gentleman Elliot Rodger. Então o que é que parece que isto é? Incel, esta citação, quer dizer involuntarily e celibate, portanto celibato involuntário, que é supostamente uma nova tribo que não tem sexo porque não quer, mas porque não deixam. Não deixam. Tipo, não quer gastar dinheiro. Sim. E porque não querem gastar dinheiro. Os Chads e os Stacey são referências à cultura pop norte-americana porque normalmente são nomes associados aos jovens... Os bimbos, né? Bimbos. Mais ativos sexualmente. Supostamente é o que diz aqui, se calhar são tipo os comilões. As Jéssicas. Exatamente, sim. E o Elliot Rodger foi o tipo que já tinha atropelado pessoas em 2014. Também porque mulheres não queriam sair com ele. Yeah. E a questão é...
se mulheres não querem sair convosco, atropelar pessoas não me parece que seja a solução. Sim. Mas vai ter muito homem na prisão agora. Exatamente. Vai ter muito homem. Portanto, se calhar afinal é uma forma de terem uma vida Vai ter sexual mais uma vida ativa. sexual ativa. Vai ter. Pois é. Sem querer menosprezar a questão da rejeição e o que isso faz à autoestima. E o gajo não tem, não é lindo, mas não é feio, é um gajo normal, não é? Sim, Esse gajo. mas pode ter imensos problemas de sociabilidade. Micropénis. É assim, enquanto se calhar para ti e para mim sempre foi relativamente fácil falar com outras pessoas, e mesmo nos momentos mais complicados, por exemplo, na adolescência, quando não tens tanta confiança e não tens tanta experiência, e a rejeição é mais complicada, não é? Do que seria hoje. Não é? Mas é uma forma de evitar a rejeição, que era o que eu fazia quando era puto, que era não tentava. Eu nunca fui rejeitado, porque eu nunca tentei sem saber que elas queriam. Está bem, mas É preciso pensar. Está bem, eu Sim, percebo a coisa é não teres nunca ninguém. É sim, isso que claro, eu estou a dizer. interessado. Eu também utilizava isso, que era ok, não é todas aquelas que eu gostaria, portanto, deixa cá ver o meu nicho de 10%, eu percebo o que estás a fazer. Mas de certeza que te aconteceu na vida, até uma pessoa que às vezes se calhar mostrou algum interesse e depois te deixou, ou não tinha tanto interesse como tu. Sim, por acaso foi pouco. Só com namoros. Já aconteceu acabarem um namoro comigo, sim. Mas assim. Isso era porque eras um traste. Sim, claro. E enfim, início Não, da mas, relação. ou seja, mas em algum momento já passaste por rejeição na tua vida. Claro, não é? sim. E se calhar enquanto até és capaz de fazer humor depreciativo sobre isso e rir-te, há pessoas que ficam mesmo muito constrangidas. Agora, eu estava a pensar, era... Por isso é que se suicidam tanto, não é? Por isso é que é a segunda causa de morte que era, nos jovens. se não devia haver... tal como há a educação sexual na escola, educação emocional, neste sentido, preparar estes tipos, não digo apenas fazendo cursos de engate, com aqueles especialistas de engate, sabes? The game. Exatamente. As 10 primeiras frases que podes utilizar. Como saltar à cueca em menos de 30 minutos. Sim. Estas Não 3 estou a dizer perguntas isso. vão deixá-las malucas, Sim, que aparecem exatamente. os anúncios. Mas talvez desdramatizar. Até porque há uma versão deste tipo nas mulheres. Ou seja, há uma mulher, provavelmente... existe. Mais raro. Não estou a dizer que um tipo maluco vai atropelar pessoas, mas de um tipo rejeitado, ou seja... Muito mais raro. Muito mais raro, mas tenho a certeza Eu acho se tu que- fosses sim. buscar uma amostra de mulheres que fizes uma amostra e havia uma porcentagem de mulheres que dizia, eu sinto-me rejeitada, ninguém me quer, não tenho tido sexo com ninguém, mas gostava de ter uma relação com alguém. E tu dessa amostra, de certeza que arranjavas alguém que ia jantar com este gajo e que se calhar até te passava um bom momento. O problema dessas pessoas é que são incapazes de baixar os padrões. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que acham que são rejeitadas. Porquê? Porque são pessoas que atiram sempre muito para cima da liga deles. É verdade. E isso acontece muito. Mas eu acho que a diferença eu acho que é possível um homem chegar aos 20, aos 25, se não for muito sociável e se não for especialmente bonito, sem nunca ter tido o interesse de nenhuma mulher. Uma mulher, eu não conheço nenhuma que tenha chegado aos 25 sem nunca nenhum homem, pelo menos, ter interessado. Tentado. Mesmo que seja, que deva um bocadinho à beleza. Porquê? Porque os homens tomam mais iniciativa que as mulheres e porque os homens querem muitas vezes só sexo e não têm critério. É verdade. E então acho mais difícil haver, mas haverá também algumas, atenção. Mas o que eu acho que devia haver era um subsídio sexual. Mas isso não, eu percebo o que estás a dizer, e é melhor do que nada ter sexo. Mas os problemas destes tipos vão além do sexo, tem a ver com questões emocionais, de carência afetiva, não é? Mas... Ou seja, ele não quer só arrebimbar o malho, ele quer um miminho, quer um cafunézinho. Mas e a prostituta não pode dar um cafuné no fim? Então... Beijo na boca é que não. Beijo na boca é que não. Não, o que eu acho é que muitas vezes vem da falta de confiança. E às vezes o fazer sexo, mesmo que pago, digo eu, não é? Nunca fiz. Mas pode subir essa confiança, até porque elas provavelmente simulam bem. E ele pode ficar todo confiançudo que afinal conseguiu fazê-la vir 10 vezes. E essa confiança pode levar a outras coisas. Mas sim, acho que devia haver as duas coisas. Uma cena de educação. Até acho que devia haver um Tinder só para encalhados. Ninguém queria entrar, meu. Não é? Agora, como é que se provava isso? Não é? Tinhas de ter um Tinder só para encalhados.
Tens um bocado que é o Badu, que é só para os feios. Há um Tinder para os feios. É um bocado. Então, tipo, se tu fores para lá, triunfas completamente. É possível, não sei. Já queriam que eu fizesse publicidade disso uma vez, por acaso. Não citaste? Não foi para a frente. Olha, em relação a este rapaz, porque claramente não devia ter sexo há muito tempo. Quem é que está a PIN? És tu, acho eu. Sou eu? Sim, o meu não tem barulho. Só que dá no silêncio. Então, eu fui... Já agora, por acaso recebi uma mensagem e lembrar, ainda não falei contigo sobre isso, mas podemos falar aqui, e guarda esse pensamento, só para dizer aos nossos ouvintes, e a ti também, vais saber agora também, há uma possibilidade de... Que sejas gay. Pá, acho que não... A esta altura não do sei, campeonato, já não. Mas não sei, pronto, não rejeitaria e adoraria ficar com essa porta aberta, se não seja, porque era todo um mundo novo que se abriria. Mas a possibilidade de quererem que nós façamos um podcast ao vivo num bar, pronto, com público e filmado em streaming live para a internet e não sei o quê. Pronto, casos, eu não, ainda a data proposta eu também não sei se estou cá, mas ainda não sei. Mas já agora perguntar aos nossos ouvintes, e seria em Lisboa, neste caso, seria um sítio relativamente pequeno, um bar de 30, 40, 50 pessoas no máximo que levaria. Se era coisa que gostassem de ir, não sabíamos se era à borda, se era 5 euros com 2 cervejas incluídas, e se calhar num formato um bocadinho diferente, mais de responder a perguntas do público, um bocado mais interativo. Mas pronto, fica aqui o desafio. Estou desafiado. Tu estás desafiado e o nosso público pode deixar nos comentários e onde costumam deixar cenas, se por acaso iriam ou se não. Por falar nisso, eu já queria ter criado a página de Facebook, até já tinha algum conteúdo. E já me pediste a password do mail e não te mandei. Esqueci. E portanto a culpa claramente é do Guilherme. Pois é verdade. Dito isto, voltando às pessoas que não têm sexo durante muito tempo, há de facto consequências de tu não teres sexo durante muito tempo. Sabias? Tomates roxos? Não, isso é de não ejaculares. Isso é não ejaculares, isso é no roça-roça. Sim. Nunca na adolescência não te acontecia quando estavas ali a curtir durante muito tempo e depois ias para casa... Ficar a doer? Sim, ficava. E o que é que se faz quando fica a doer? Tens que aliviar, sim. Ficava a doer. Mas não era tanto a sacola, às vezes mesmo o mastro. Ficava dorido ter ali tanto sangue irrigado durante tanto tempo e não fazer. Tanto que o pior que pode fazer o homem é começar e depois não acabar. Isso faz mal e devia ser crime. Devia ser faz mal, ao nível da violação. Isso é um crime igual. Mas então, no caso dos homens, uma das coisas que acontece é, durante muito tempo, se não tiver sexo, a possibilidade de desenvolveres uma disfunção erétil. Cancro da próstata, não? Também. Não, mas isso é baixa. É curioso porque tu pensas, não há muito tempo sem sexo, mas depois quero muito. Não, para muitas pessoas é o contrário, ficam com a libido mais baixa. Sim. Aumenta o risco de cancro na próstata. Pois. Mas eu pensava que é se não ejaculares, acho eu isso. Portanto, se for só... portanto, continuares a masturbar... bateres furiosamente todos os dias... então continuem a bater. Mas não sei, pode haver também uma porque questão aqui de também libertação diz maiores ejaculações durante o sono, durante os sonhos. Não é? E que mais? E ficares maluco. Não é? Aliás, aquela teoria depois começa a subir, chega-te ao cérebro, não é? Tipo chumbo. E ficas... como é que era aquele produto que te via nas escolas, nas paredes e que tinham de tirar a vez? Amianto, exatamente. Não é? E será que há uma correlação entre o pessoal que não faz sexo há muito tempo e a violência sexual? Os violadores e... Não sei, porque aqui diz em alguns casos a libido diminui, não é? Pois, mas olha os padres. Os padres, aliás, nós nunca dissemos isto aqui, são mas 10%. parece 10% dos padres, são só 10% que abusam. Sim, são só 10%. 10 a 15. Mas são só 10. Sim. Mas nesse documento que nós nunca citámos aqui também se diz que o celibato é um dos instigadores dos abusos. Claro, mas isso por isso é que eu estou... E aí também não é voluntário, é voluntário, mas não é, né? Nestes casos. Não é voluntário. E por isso é que eu estou a dizer, será que os violadores, quem viola, já não fazia sexo há muito tempo? É que, se isso fosse verdade, se houver essa correlação, esse subsídio sexual poderia, já viste, diminuir. Eu acho que é mais complexo. Os violadores têm... Sim, é mais uma questão de poder e de maldade. E no caso das mulheres, as paredes vaginais podem enfraquecer. Seca o bicho. As mulheres podem ter menos lubrificação. Sim. Ficam muito mais chatas. Vai aqui disso. Mas
há aqui uma coisa positiva, que é a menos possibilidade de ter doenças venéreas. Óbvio. E em alguns casos, as dores, as queimbras durante a menstruação tornam-se mais dolorosas. Okay. E eu agora adoro esta, que diz aqui no final deste artigo, podemos ficar menos inteligentes. E depois diz, não, é só brincar. Portanto, não está relacionado. Apesar de que há um episódio do Seinfeld em que o George Costanza deixa de ter sexo e torna-se ultra inteligente, inclusive começa a falar português. E diz uma frase em português. Eu acho que é possível. Eu acho que quando tu és mais focado, não é? Se tu perdes a libido... Se a energia é utilizada noutras coisas... Repara, tu vais na rua e já não olhas para... Já não te distrais com as mamas, não é? Tu estás focado noutra coisa. Tu estás a ler... Tu dizes que o homem e o homem e a mulher, mas mais o homem... Acho que o homem são mais frequentes. Tens pensamentos sexuais de minuto a minuto, ou menos. Sim. E, portanto, se tu não tiveres isso, quer dizer, consegues-te focar muito mais e se calhar ter um raciocínio um bocadinho mais lógico, não sei. Teres mais, pelo menos mais energia. Eu prefiro menos 10 pontos de QI. Sim. Prefiro ter menos 10 pontos de QI e ter sexo. Olha, e em relação ainda a estes jovens sem sexo, em vez de atropelarem pessoas, façam gestos românticos grandiosos. Sim. Que por acaso é uma faca de 2 legumes. Sim. Não é? Quem é que disse isso? O Jean Pacheco, acho. Uma faca de 2 legumes. Porque é verdade que no imaginário romântico contemporâneo os grandes gestos, né? Pedir em casamento no meio de um jogo de futebol, não acho nada um grande gesto, mas pronto, pedir, sim, claro, mas estás a perceber coisas, há imensos vídeos do género no YouTube. Sim. Alguns são bonitos, não esses de pedirem sítio, mas há uns que tipo, chamas a família, os amigos. Eu vi uma vez um gajo que fez um vídeo que era fixe. Mas pronto, isso tornou-se uma moda. Há quem ache muito engraçado. No entanto, há o outro lado, que é, há muitos homens, e é curioso que já várias amigas minhas me falaram disso, há muitos homens que são do estilo engatatão e que fazem estes gestos grandiosos como uma forma de compensação, ou seja, quando falham alguma coisa, não é? Sim. No outro dia uma amiga me contava que era um tipo que ele já tinha corrido muito mal, ele já tinha provado por A mais B que não, mas que lhe disse, já comprei os bilhetes para a Indonésia, e vem comigo, e muitas vezes esses gestos desses burlões das relações são exatamente isso, são mais uma burla. E é uma questão que é, tu estabeleces um padrão de início e não podes fugir. Por exemplo, eu não sou de oferecer flores, e não sei se já alguma vez ofereci flores, provavelmente numa ocasião especial, dia dos namorados, ou onde já posso ter oferecido. Mas imagina que hoje apetece-me. Chego a casa, está um sol, correu o dia bem, compro flores, chego a casa e ofereço flores à minha namorada. Ela vai pensar logo, deste-me os cornos. O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? A seguir vai desconfiar, vai-me cuscar tudo. Né? Vai ficar ali desconfiado. E portanto o melhor é, não podes de um dia para o outro passar a ser romântico. Tens que manter uma certa coerência. Não é? Olha, mas vamos falar de alguns, acho que o público feminino e não só vai ficar feliz de ouvir estes exemplos de amor grandioso. Tenho aqui alguns exemplos. O Joe DiMaggio, que era um grande jogador de beisebol que foi casado com a Marilyn Monroe, ela já não beneficiou disto porque é um gesto grandioso pós-morte. Não vale nada. Não vale nada. Ele ficou tão destroçado quando ela morreu, porque ele sempre tinha sido apaixonado por ela é que terminou a relação, se não estou enganado, que durante 20 anos mandou entregar 3 vezes por semana um ramo de rosas na sua campa. Ok. Na campa dela. Na campa, está bem. Mas repara, isso é um gesto que só podes fazer em morto. Sim. Um gajo durante 20 anos manda 3 vezes por semana rosas para o teu trabalho. Aí és doente. É stalker. É doente. Quando estás morto, pronto, pode ser. O Eduardo VIII é uma história muito conhecida. Abdicou do trono em 1936 para se poder casar com uma mulher divorciada norte-americana. Aliás, o Discurso do Rei, o filme, fala disso. Não sei se sabias essa história. Daquele Gago, que era Gago. O Gago era o irmão dele. Sim. O rei conhecido como o Gago, sim. Não é? Mas esse não foi o... Não. Houve aquele que criou uma religião para se poder divorciar e casar com outra. O anglicanismo. Isso é o Henrique VIII. É o VIII. Sim. É. Depois matou 7 ou 9 mulheres. Não sei, isso eu não sei. A Ana Bolina, que era uma delas, decapitada no Torre de Londres, sim, matou uma série delas. Porque não se podia divorciar? Não, depois era só porque... Já te disse que não queria ir às compras contigo. Sim, vamos à Primark outra vez. Guilhotina, queres conhecer a guilhotina?
esta é muito parva. Sabes que o Ben Affleck teve uma relação com a Jennifer Lopez há uns anos. Sim. Acho que... Então ele comprou-lhe um tampo de sanita com diamantes que custou $105.000. Tinha rubis, safiras e diamantes. Ele disse porque ela tinha um rabo tão bonito que merecia sentar-se naquilo. Sim. Neste caso, se és uma criança com fome em África ou na Síria, o que é que dirias disto? Pois, não sei. Dizia, olha, boa cagada. Mais. Cosima, que era a mulher do Richard Wagner, um dia acordou no seu aniversário e ele mandou-lhe tocar uma sinfonia. Tinha composto uma sinfonia. Não é uma siririca, é uma sarapitola. Sim. Já viste acordares um dia e levarem-te coisa e teres uma orquestra para te tocar? Se fizesse a minha namorada estava bem feito, que ela tem mal feito de manhã. Deixa-me dormir. Há muito a cena das rosas também, porque também aqui a história de um playboy daqueles milionários alemão que foi deixar centenas de rosas, largou-as de um helicóptero sobre a casa da Brigitte Bardot. Está giro. E atos de românticos sem ser preciso gastar muito dinheiro, não há, não é? Pois. Estão todos... O outro construiu o Taj Mahal, não é? Que estava aí a ver. Construiu o Taj Mahal. A partir não consigo fazer isso. Consigo comprar um pré-fabricado. O Jay-Z comprou uma ilha à Beyoncé. Isto quer dizer que as mulheres só consideram romântico aquilo que se gasta muito dinheiro? Ou não? A pessoa que escreveu esse artigo? Achei isso. Olha, mas há aqui uma história bonita. Em 1940, um soldado britânico estava preso, apaixonou-se por uma tradutora judia, e quando ela foi transportada para um campo a 60 km de distância, ele conseguiu visitá-la pelo menos, dizia aqui exatamente, pelo menos 200 vezes. Mas a história não acaba bem. Mas morreu. Ela morreu. Pois. Sabes como? Falar 200 vezes isto é horrível. Sabes como? A dar à luz um filho dele. Isto é mesmo trágico, esta história. E o filho? Será que safou? Não diz aqui. Até porque não safou. Se tivesse um final feliz, acho que tinham posto aí. Portanto... Para mim, um ato de romantismo é não lhes bater. Quando elas merecem, não lhes bater. Acho que é o maior ato de amor que tu podes fazer. Já fizeste algum gesto destes grandiosos de amor? Não. Já apareci em Viseu uma vez de surpresa. Mas é Viseu. Não é? Se apanhas o autocarro, não foi grande gesto. Não foi uma ilha em Viseu. Não lhe compraste uma ilha em Viseu. Há uma história de um escritor português. Eu não me lembro se era o Teixeira de Pascoais, mas de um escritor português que viu uma mulher em Lisboa, perto de Santa Apolónia, e ela ia apanhar um comboio, e era o comboio que ia para Madrid e depois para Paris, e que ele entrou nesse comboio só por causa dela, e que aliás eu li um texto sobre isso, mas é muito engraçado, tem a ver com a ilusão que tu crias de uma pessoa, não é? E a meio da viagem meteu conversa com ela, e quando chegou lá percebeu, olha, afinal não devia ter vindo, e apanhou o comboio de volta. Isso é lindo. Mas também diz muito sobre ti. Se entras num comboio desses só para ver uma pessoa, é um bocado de stalking, não é? Pode ter são aquelas pessoas que são apaixonamento instantâneo e enamoramento. Portanto, se calhar ele viu os jacarandás em Lisboa. Sim, foi isso. Eu também estava meio drogado e tal, e viu aquilo. Não sei. E olha, e é com histórias de amor que nos despedimos. Pois é isso, não há mais nada. Temos mais alguma coisinha rápida. Tens alguma coisa que te irrite? Tens alguma coisa que te irrite? Olha, acho que nunca pensei dizer isto, porque os lisboetas até são apreciadores dos seus elétricos, mas a recuperação da linha 24 vai tornar a que vai de Campolide até ao Príncipe Real, aquela zona ali do Príncipe Real já é super complicada, vai tornar as coisas impossíveis, porque há sempre um atrasado mental que estaciona em segunda fila, não é? Ou em terceira. Mas houve um amigo meu que fez uma piada engraçada sobre isso, que ele dizia, o maior problema disto é que isso vai dificultar todas as carrinhas de mudanças a ser utilizadas pelos portugueses que estão a sair do centro da cidade. Sim. E que de 5 em 5 minutos vão ter que estar a dar a volta ao quarteirão porque lá vem mais um elétrico. Mas eu acho que a história é engraçada porque é um pouco o sinal dos tempos, porque na verdade a carreira 24 os lisboetas não precisam muito delas, como me parece, não é?
Acho que é mais para os turistas mesmo. Sim. Na verdade, não precisamos de elétricos, não é? Mas eu acho bonito termos elétrico. É bonito, não precisamos, é bonito, também gosto. Mas Acho que não tem que ser tudo apenas funcional numa cidade. claro. Eu andei de elétrico uma vez. A sério? Eu andava muito no 28. Uma vez nos últimos 15, 20 anos, acho que andei uma vez. Houve uma altura que eu andava muito de elétrico. Agora é impossível. E foi mesmo porque, olha, não há autocarros para ali, vamos de elétrico. Mas sim. É assim a vida, é os turistas e os tuk-tuks. Temos que vou comprar ter, um tuk-tuk para andar mesmo. Podíamos fazer um um podcast num tuk-tuk. Sim. Não fazíamos, cada vez que entrava um cliente, nós fazíamos um podcast. Isso era giro. Yes, hello, are you liking Lisbon? Yes, go away, motherfucker, go away. ¿Te gusta el nombre latino? Sim, me gusta, queres vê-lo? E pronto. E é isso, pronto. Para a semana cá estaremos e com mais novidades sobre a tal possibilidade de fazermos o podcast ao vivo. Sim. E quando o Guilherme Duarte me passar a password, eu vou criar a página do Facebook. Acho que pode ser interessante, muitas sugestões podemos deixar. Eu tenho pensado nisso, coisas que falamos aqui, podemos pôr artigos para as pessoas irem mais fundo. Sim. E eu não me importo tratar disso. Está bem. Agora, o que não prometo, e não me levem a mal, é muita interação com... vou tentar, mas não... Sim, responder. Sim, é mais para vocês irem lá e se revelarem na lama dos nossos pensamentos. Sim, usem a caixa de mensagens para deixar sugestões de temas ou isso, ou assim. Mas não prometemos que vamos ser os mais sellers a responder. Sim. Eu digo isto não é por mal mesmo, é que eu já na minha vida pessoal não ligo muito... Ou seja, claro que utilizo redes sociais, mas não interajo muito. Não é? Porque, pronto, sou uma pessoa com problemas. É assim, problemas sociais. Agora, ontem foi o Dia Mundial do Livro, não é? Verdade, portanto, comprem os meus 3 livros e comprem os meus livros também. Todos e também. Fica uma pequena sugestão de um livro infantil que saiu esta semana na coleção RTP, que é Chovem Cães e Gatos. É um livro da Patrícia Müller, que faz parte dos livros infantis da RTP e que é um livro interessante porque tem a ver com o tema dos refugiados. Ela escreveu... aliás, o livro quando estava grávida da filha, e está aqui qualquer coisa a entrar no nosso microfone, não é? Tá, mas eu não estou, obviamente, tranquilo. Deve ter sido alguém ali. Mas foi um livro que ela escreveu enquanto estava grávida da filha e que foi na altura da primeira leva de refugiados sírios e como alguém que estava prestes a dar à luz e viu aquelas crianças, foi algo que ela refletiu sobre isso. E é uma história muito engraçada sobre a questão da desigualdade e da igualdade. Sim, senhor. Vejam isso. Eu digo isto porque nós temos vários ouvintes com filhos e pequenos. Já agora, 18 de maio, em Coimbra, o espetáculo stand-up comedy solidário, comigo e mais uma catrafada de gente, como o Raminhos, o Luís Barbosa, o Gel, Paulo Almeida, o Rui Cruz, o Diogo Batáguas e provavelmente mais alguém que eu me estou a esquecer. Vejam isso, reverte a favor das áreas queimadas nos incêndios em Arganil. Não das pessoas queimadas por consumirem drogas? Não, se calhar algumas também. E portanto vejam isso. E dia 19, que é no dia a seguir, vou estar em Peso da Régua com o Ricardo Cardoso também. Vamos lá fazer stand-up. Acho que os outros já estão à venda na bilheteira online. E acho que é só a 26 de maio. Já agora vou estar no Coliseu do Porto para o Grand Storytelling. Apareçam, até para a semana, curtam a primavera e tenham sexo, que é para não desatarem a atropelar pessoas, que é desagradável. Pinem de força, meus filhos.